Agora estou à disposição de vocês para perguntar, que vocês perguntem coisas desde que eu saiba responder, senão eu vou ter que inventar, fica chato. Então, oi. Boa tarde, meu nome é Gustavo. É um prazer em conhecer o senhor. Eu gostaria de saber se o senhor tem a convicção de que a mídia brasileira, a televisão, a imprensa foi o fator determinante para que após 68 não tenha havido um movimento de grandes proporções semelhante a ele. Bom, o fato de ter havido a censura, sim. O que aconteceu é que depois de 68 eles censuraram os meios de comunicação. Aí isso diminui muito a capacidade de mobilização. Mas não foi culpa da mídia, foi que a mídia foi impedida militarmente. Não podia. Alguns jornais, mais tarde, começaram a publicar algumas coisas críticas, não podiam, vinha censura, então eles publicavam poesia, para o leitor saber que estava havendo ali uma censura. E a televisão, como sempre, é muito mais censurada, né? Normalmente até a televisão tem até autocensura, em qualquer lugar do mundo, que a televisão é tão poderosa, né? Mas naquela época não era autocensura, não, era censura mesmo. A mídia não foi... Quando ela reganhou força, foi possível mobilizar mais. Muito obrigado. Boa tarde, professor. A minha pergunta se relaciona a de que modo os acontecimentos econômicos influenciam o âmbito político. No próprio século XX, quando houve a crise de 29, nós vimos a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa. Por outro lado, quando aconteceu a crise do petróleo, as duas crises do petróleo na década de 70, eu acredito que tenha sido um dos fatores para a posterior queda da ditadura e do governo autoritário no Brasil. Eu queria saber, na opinião do senhor, de que modo a atual crise financeira poderia influenciar os regimes políticos vigentes. Bom, você disse uma coisa que é verdadeira, eles influenciam, né? Não há dúvida nenhuma que influencia. Agora, não é automático. Na década de 30, depois de 29, depois da crise, da depressão, não foi nem crise, foi mais do que isso, já havia uma tendência já havia Mussolini, já havia uma tendência corporativa forte na Europa e tal. Então, depende da existência também de movimentos ideológicos, de um lado ou de outro, que dê invasão a esses sentimentos. Como é que a crise atual pode influenciar? Bem, primeiro não se sabe ainda qual vai ser a gravidade dessa crise. Ela é grande, né? Agora, será que ela tem a mesma proporção da de 29? Porque a crise de 29, o que aconteceu? Os bancos centrais, quer dizer, os que controlam os bancos, a parte do governo que controla o banco e que tem... Deixa eu explicar como é que funciona isso. Pega o Banco Central do Brasil. Todo o dinheiro que a gente deposita nos bancos, nossas contas, o Banco Central tem o poder de dizer aos bancos, olha, passa para mim 40%, 30%, 70%, para controlar a quantidade de dinheiro disponível para evitar que haja inflação e para evitar outras coisas. Então, os bancos centrais têm sempre muito dinheiro. O dinheiro que eles têm é o dinheiro dos depositantes, mas eles podem usar esse dinheiro. Bom, em 29, eles poderiam ter mandado, quando um banco quebrou, eles podiam ter mandado dar dinheiro ao banco, como fizeram agora. Não fizeram isso. Ao não fazer isso, houve falta de crédito. Quando falta crédito, para a produção. A gente sempre pensa, bom, há um setor produtivo da economia, há um setor parasitário. O setor produtivo da indústria, o parasitário é a finança. Não é bem assim. Sem finança não tem indústria. Se você não tem crédito, a indústria não tem como funcionar também. Então, em 29, a decisão foi errada, de não socorrer, de não dar, chamamos assim, não dar liquidez aos bancos. Não dá liquidez, o banco quebra, né? Bom, agora não. Agora vocês estão vendo o que está acontecendo. É uma quantidade de recursos enorme que os bancos centrais estão pondo à disposição dos bancos e de outros produtores. Para quê? Para evitar que haja a mesma coisa. Ainda assim, você dá o dinheiro para os bancos, põe à disposição. Assim, vamos baixar o compulsório. Já fizemos no Brasil isso. Diminui a quantidade de dinheiro que fica na mão do Banco Central e volta para os bancos. Ou então faz empréstimos aos bancos. Isso em toda parte do mundo é assim. Você tem o Banco Central faz empréstimo aos bancos numa taxa reduzida, mas empréstimo de 24 horas. Porque os bancos não podem nunca ficar no negativo. Quer dizer, eles têm que ter sempre mais recursos do que os compromissos que eles têm para pagar. Então, no fim do dia, você tem que zerar as contas.
E isso é que ser feito através ou de dinheiro que vem do Banco Central, ou um banco empresta ao outro, por 24 horas. E essa taxa de juros vai ser muito baixinha. O que aconteceu agora? Apesar dos bancos centrais soltarem o dinheiro, os bancos pararam de emprestar um ao outro na Europa. E isso é uma catástrofe, porque quando o banco não empresta ao outro banco, quer dizer, ele está tão desconfiado da solidez do outro banco, que ele não empresta. Aí todo mundo tira o dinheiro do banco. É uma confusão. Ou passa para outro banco, ou tem de passar para outro banco. Né? Bom, e quando os bancos desconfiam que as empresas poderão também ter dificuldades, não emprestam. Então você solta o dinheiro e o dinheiro não flui. Nós estamos um pouco ainda nesse ponto. Todo dia você vê no jornal o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, soltou uma linha de 600 bilhões, sei quantos bilhões, números astronômicos de coisa. E não obstante, o pessoal diz, mas vem a crise, vem a crise, vem a crise. Porque não se sabe ainda qual é o tamanho do buraco produzido pelos bancos e qual é o tamanho da dificuldade das empresas. Então todo mundo está receoso um do outro. Bom, mas eu espero que não aconteça o que aconteceu em 29. O que aconteceu em 29 foi que em 30, 31, 32, a economia parou. Então a massa de desempregos foi enorme. É uma coisa brutal. Bom, agora, provavelmente, já por causa do que aconteceu, vai haver desemprego. Já está havendo. Nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra, já está havendo. Aqui começa a conta-gotas, por enquanto. Vai haver. Não é? Bom, mas os governos estão fazendo um esforço enorme de tentar evitar que a economia pare completamente. Vão conseguir? Não se sabe. Porque o que acontece é que quando há uma chamada quebra de confiança, tudo fica muito difícil. Quando um banco não confia no outro, quando você vê nos jornais uma empresa apostou no que eu não vou explicar, que é complicado, derivativo, fez apostas sobre o futuro e perdeu, e empresas boas, todo mundo fica com medo. Porque o que está acontecendo? O conjunto da riqueza mundial está caindo. Eu não sei, posso chutar qualquer um, que ninguém sabe exatamente. 30 trilhões de dólares a menos. Né? Bom, esse dinheiro não existia, não é que você tem dinheiro. Na bolsa de mercadorias, a empresa, as pessoas começaram a comprar ação. Então sobe o preço da ação. Agora cai. Quando cai, perde o valor. Mas não entrou. Quem comprou e vendeu na bolsa, ganhou e perdeu. A empresa é a mesma. E às vezes é uma coisa até terrível. Por exemplo, não quero dar nome aos bois porque fica chato, mas tem empresas muito boas brasileiras que perderam o valor, mas assim, de 8-1 na bolsa. A empresa é a mesma, continua produzindo. Ela não perdeu porque faltou o mercado, vai faltar. Ela perdeu porque as pessoas na bolsa ficaram com desconfiança dela e venderam mais barato. Um começa a vender, outro vende, perdeu o valor. Então é um jogo muito complicado em que o virtual afeta o real. Quer dizer, eu acho que ela vale 10. Quando eu acho que ela vale 5 e eu vendo, ela valia sei lá quanto, mas ela vai valer menos. Se ela quiser vender, ser vendida, ninguém vai comprar pelo valor que dava antes. Nós estamos ainda nesse processo. Eu não vejo ainda consequências políticas do tipo da de 30. Até porque não existem ideologias disputando fortemente nada nesse momento. Né? Agora, algum efeito vai ter. Normalmente, as crises afetam quem está no governo, qualquer que seja o lado, qualquer que seja o partido, porque o povo não vai fazer muita distinção. Vai perder o emprego, vai perder o crédito, vai olhar para o futuro e não vê muito futuro para o filho. Fica com raiva de qualquer governo, de quem esteja no governo. Mas também depende da habilidade de quem está no governo. Nada na política, nada é automático. Quer dizer, a economia é fundamental. Você lembra daquela famosa história do Clinton, na eleição dele, que o assessor de marketing dele disse, o que é importante? Você diz, é a economia, estúpido. Né? Sempre a economia é importante, mas isso é uma resposta genérica. É importante, mas o importante é como é que as pessoas que fazem a política politizam o que está acontecendo. Repare que aqui no Brasil, o presidente Lula, a primeira coisa, diz a crise do Bush. Né? É uma coisa, ele sabe que a crise vai chegar aqui. Mas aqui vem marola, a crise do Bush. Ele está tentando evitar que perdas eleitorais, psicológicas. Está no papel dele, não estou criticando, não. Todo governante tenta dizer, olha, tenta dizer ao povo, não sou eu. É em parte, mas não é, são todos, não é individualmente. Então eu não prevejo assim, tipo 30 nas questões políticas, mas certamente vai apertar. Nos Estados Unidos o Obama ganhou. Ele poderia ter ganho antes? Poderia. Era certo? Não.
Você vê, quando você vê como é que o Obama ganhou, é muito interessante. Os americanos brancos e brancas votaram no McCain. Quem votou no Obama foram os negros, votaram 93%, 94%, maciçamente, e os latinos, que votavam mais ou menos equilibrado, até mais para os republicanos, votaram nos democratas. Né? Mas houve uma modificação. Portanto, não estava garantido que o Obama fosse ganhar. Certamente a situação econômica pesou. Pensava-se que ia pesar o Iraque muito mais. Acabou pesando muito mais a crise. Então é isso. Vai pesar, não tenha dúvida. Boa tarde, meu nome é Yasmin. Em uma de nossas aulas preparatórias, nós tivemos contato com a teoria da dependência. E eu li sobre ela, e aí eu percebi que ela surgiu numa época em que a burguesia estava se aliando cada vez mais ao capital estrangeiro em detrimento do governo populista brasileiro e das camadas sindicais. E a teoria da dependência, ela tem um pouco esse aspecto de dizer que a nação ela pode se tornar industrializada mesmo tendo influência de capital estrangeiro. Então, ela teve um pouco dessa influência desse momento histórico. E eu queria saber se teria sido possível formulá-la 10 anos antes, na época do Vargas, e se tivesse sido, quais teriam sido seus aspectos? Bom, a pergunta é complexa, veja. Por quê? Porque na época do Vargas e antes dele, qual era a realidade das relações entre os países e da economia? Você tinha os países que produziam industrialmente, que tinham capital financeiro, e os que produziam agricultura e matérias-primas. Então a relação era essa, e em certos casos era até de colonialismo, quer dizer, os países desenvolvidos ocupavam áreas para tomar conta de riquezas, etc, etc. Bom, e não havia interesse por parte das empresas dos países desenvolvidos em transferirem sua produção para os países da periferia, subdesenvolvidos. Isso mudou, e mudou em função de mudanças técnicas, tecnológicas, entre outras. Por quê? Porque você hoje tem, através da possibilidade da internet, você controla, onde quer que você esteja, você controla o que está acontecendo no mundo. E você pode dividir sua produção pelo mundo afora, e você pode, digamos assim, otimizar os recursos disponíveis. Você pode botar a sua produção no local que a mão de obra é mais barata, ou que é mais eficiente, ou que tem mais recurso natural. Você dificilmente produz, isso aqui talvez sim, mas uma coisa mais complexa, talvez isso aqui num só local, geralmente é montagem. Um avião se faz em muitos países. Você monta aqui, no caso da Embraer, mas também no caso da Boeing, monta lá, mas uma parte é feita na Espanha, outra parte é feita no Marrocos, outra no Chile. Enfim, a produção passou a ser global. Né? E, sobretudo, os fluxos financeiros, também em grande parte por causa dos meios eletrônicos de comunicação, se deslocam com muita facilidade. E passou a haver interesse por parte das empresas que passaram a se chamar de multinacional, não se chamavam assim. Quando eu escrevi um livro sobre dependência, não havia palavra multinacional. Era trust, cartel. Eram só, porque não existia empresa atuando multinacionalmente. Elas tinham uma sede lá e vinham aqui, explorava e pronto, ia para lá. Bom, então isso foi mudando. Então começou a haver a industrialização da periferia. O Brasil, claro que já tem indústria há muito tempo. Nos anos 30, do Getúlio já tinha. Houve a guerra protegeu o mercado, isso aumentou muito a produção têxtil no Brasil. Mas para fazer a siderúrgica, que foi no tempo de Getúlio, a Volta Redonda, foi uma dificuldade. Por quê? Porque as empresas americanas se recusavam a investir no Brasil, porque achavam que o Brasil não tinha mercado, e que o Brasil podia comprar o que elas produziam lá, mas não era um país, não tinha mercado para produzir aqui. O Getúlio teve que se aproximar da Krupp, que era alemão. E como havia guerra, iminência de guerra, fez um jogo, os americanos acabaram cedendo e fizeram um empréstimo ao Brasil. O governo do Brasil tentou que os capitais privados brasileiros se interessassem pela cidade. Não quiseram. Por isso que ela ficou estatal. Né? Bom, isso em 37, 38, 39. Já nos anos posteriores à guerra,
já a partir dos anos 50, mas sobretudo dos anos 60, você já tem um outro processo. Você tem o impulso de expansão vem do centro. Eles querem fazer indústria fora. Então, por isso que tem ligação entre o empresariado daqui com os de lá, porque se acasalam. Não é? Antigamente não. Antigamente não tinha não havia, simplesmente não havia. Ou você protegia o seu país, a sua economia, para fomentar uma indústria aqui, ou não teria indústria. Então, o momento mudou muito. Hoje, você tem uma outra situação. Você tem uma situação em que, como o mundo não só é globalizado, como a globalização funciona em rede. Quer dizer, você tem setores que são integrados no espaço global, né, e setores que não. Então, você tem no mesmo país setores que são globalizados e setores que não. Nos Estados Unidos também. Tem setores dos Estados Unidos que não estão integrados globalmente. Outros que estão, na Europa e no Brasil, e por aí. Outros países não estão integrados, ou têm muita dificuldade de integrar. Se integram por um só produto, por exemplo, Venezuela, Bolívia. Integra, mas isso é tradicional, não é coisa nova. Sempre foi assim. Estão integrados via exportação de matéria-prima. Agora, então essas redes se formam e é muito complicado, até mesmo o controle. Quem é que controla cada rede dessas? Não é um país, são vários, são capitais de vários países, a fusão, a venda. É um outro mundo muito mais complicado do que o mundo do tempo do Vargas. Agora tem que fazer a seleção aqui, não faço. Boa tarde. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre, aproveitando o assunto também de Constituição, que na nossa Constituição existe um artigo que trata da maioridade penal, que é 18 anos. Eu gostaria de saber o que o senhor acha de diminuir a diminuição dessa maioridade penal de 18, porque uma pessoa que comete crime com 17 não tem a mesma punição que alguém que comete crime com 18. Eu acho que aqui, dada a mudança que houve, da composição etária, o fato mesmo da violência ter se espraiado muito, é provável que seja mais conveniente fazer alguma mudança na legislação. Mas precisa acrescentar o seguinte: não adianta mudar a legislação se o sistema penitenciário for o que ele é. Porque ele é escola de crime, você faz um crime com 16 anos, vai ser criminoso o resto da vida, dependendo de em que cadeia você vai parar. Então, eu seria favorável à mudança, desde que houvesse outras mudanças. Até mesmo isso chama-se a lei de execução penal. Quer dizer, como é que o sujeito cumpre as penas? Muitos crimes não precisavam ser cumpridos dentro da cadeia. Aqui no Brasil você toca na cadeia. Aliás, toca o pobre. O rico não toca na cadeia. Né? Então, precisava mudar muito mais coisa do que simplesmente mudar a idade da pessoa. Realmente, eu acho que esse é o ponto mais difícil e talvez mais urgente para nós pensarmos como é que vai ser a sociedade brasileira. Porque ela pode, economicamente, é uma outra coisa. A economia depende, como estamos vendo agora. De repente muda tudo. Foi o governo daqui que mudou? Não, não foi. Também, de repente, muda a favor. Foi o daqui? Também não foi. São fatores mais ocasionais e complexos que escapam à deliberação. Agora, a sociedade que nós vamos fazer depende de nós. Se nós quisermos ter uma sociedade menos violenta, melhor, nós vamos ter que mudar muita coisa na polícia, na justiça, na lei de execução penal, e muitas questões mais, no crime organizado, no combate ao crime organizado, na droga, como é que vai lidar com essas questões. Tudo isso são assuntos que ainda estão vagando sem que a gente tenha um caminho claro. Né? Enfim, mas eu acho que havendo algumas mudanças, eu acho que precisa também mudar na lei da minoridade. Professor, você disse que... Desculpa, estou muito nervosa. Faz de conta que está falando em inglês, é você. You. Então, as pessoas culpam muito a nossa geração, dizendo que ela é um pouco inane em relação à geração anterior. Porque foi o movimento de 68, foram diversos movimentos e vocês conquistaram a nossa democracia, né? E o que nós podemos fazer para mudar a nossa sociedade e conseguir essas mudanças que você acabou de citar? Bom, isso não depende tanto de cada um e depende de circunstâncias. Né? Também se dizia que a geração do meu pai tinha sido muito mais ativa e tal, né, do que a minha e tal.
nós vivemos uma circunstância que era muito negativa, né? Essa questão do golpe militar e tal e coisa. 68 já foi um pouquinho diferente. 68 é um movimento muito mais cultural do que propriamente político. E foi vitorioso. Quer dizer, você hoje tem muito mais um modo de vida muito mais igualitário do que tinha antes. Não sei se é 68 em si, mas enfim, o mundo caminhou nessa direção. Agora, você tem alguns problemas que são complexos. Eu acho que um deles nós tocamos há pouco, que é essa questão da violência, né? Violência e droga. Quer dizer, talvez seja esse um tema que precisa ser mais aprofundado pela sua geração, né? Como é que vai lidar com isso? Os mais velhos têm horror e não sabem o que fazer, né? Os mais moços experimentam e não sabem o que fazer, né? Isso eu acho que isso provavelmente, não estou chutando, mas provavelmente é um tema que num dado momento pode pegar fogo no bom sentido. Quer dizer, pode motivar as pessoas, porque está tão difícil conviver com a violência, tão difícil conviver com o crime organizado. Vocês não têm reivindicação política de democracia. Está aí. Tem uma, mas que está ligada com a violência. É a igualdade, né? Pelo menos perante a lei. Quer dizer, nós não acreditamos que a lei valha para todos, né? E não há um movimento da juventude forte nesse sentido, né? Então, a um dado momento haverá. Você pensa que em 68 alguém tinha ideia do que ia acontecer? Eu era professor lá, e não tenho a menor ideia. Pensa que os atores de 68 sabiam o que ia acontecer? Não tinha a menor ideia, né? Aquilo foi um encadeamento, não diria ao acaso, porque estava no ar, como agora aqui, tem problemas que estão no ar. Agora, o estopim de por que de repente, num dado momento, se forma um movimento, isso não é previsível de antemão, né? E pode ser que você, nessa faixa de idade de vocês, não tenha essa possibilidade. Pode ser que sim, depende do que possa acontecer. Quem sabe, o que você perguntou, a crise econômica, quem sabe reposicione uma porção de questões aqui no Brasil. Eu acho, não quero exagerar nas tintas, mas eu acho que se nós tivermos sorte, essa crise pode ter como consequência, porque toda crise acaba tendo o mesmo perfil, ela retoma mais adiante. Agora, o problema não é de retomar mais adiante, é a qualidade da sociedade que nós vivemos, é cultural. Quer dizer, quem sabe a gente possa ter mais oportunidades para um movimento mais forte, de tipo civilizatório. Quer dizer, por exemplo, a questão do meio ambiente, que é uma questão que a juventude pega com mais força do que a minha geração. É dramática a questão do meio ambiente, né? Quem sabe a crise nos leve a poder repensar formas alternativas de energia, né? Que não seja a utilização de petróleo. Quer dizer, eu acho que há muito o que fazer, né? Agora, não há receitas a dar, né? Só o fato de você perguntar isso, você tem certa inquietação. A inquietação é boa. Quer dizer, quem não tem inquietação não faz nada. Quem tem inquietação nem sempre faz, porque não depende só da inquietação. Mas se houver uma oportunidade, pode agarrar. E eu não tenho uma visão assim pessimista no que diz respeito a como é que a juventude é, pelo menos do que eu vejo aqui. Faz muito tempo que eu recebo pessoas como vocês. Olha, as questões que são colocadas são quase todas pertinentes, pessoas ligadas, por exemplo, e não é uma escola, não é só escola privada, escola pública também, às vezes profissional. Quer dizer, eu não tenho essa visão de que estamos num momento em que nada vai dar certo. Eu acho que, quem sabe, com sorte, com a crise, a gente possa voltar, vocês possam ter um papel a desempenhar no que diz respeito à mudança cultural mesmo. Boa tarde, meu nome é Bianca. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma enorme satisfação estar aqui hoje na sua presença. Eu gostaria de saber, no período que o senhor foi presidente do Brasil, qual foi a decisão mais difícil que o senhor teve de tomar? Eu sei que foram várias decisões, mas eu quero saber qual foi aquela que deixou o senhor preocupado, que fez o senhor perder o sono. Enfim, eu quero saber qual foi essa decisão, por que ela foi difícil e se o resultado da sua decisão foi satisfatório para o senhor. Obrigada. Obrigado a você. Perder o sono eu nunca perdi, não. Lamento decepcionar, mas eu durmo bastante. Agora não tanto, mas quando era presidente dormia bastante bem. Agora, houve muitas decisões, como você mesma disse. Vou dar 2 exemplos, para me limitar a 2. Quando você tem situação econômica, você sabe que tem que mudar alguma coisa,
e você tenta mudar e não dá certo. Isso aconteceu em 99, a questão do câmbio. E aí você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão. Vou tirar o presidente do Banco Central, vou botar outro que vai mudar. Fiz isso, tirei, botei outro, deu errado. Né? Depois botei um outro para acertar. Bom, isso é muito difícil, porque você sabe que naquele momento você pode estar botando a perder anos de trabalho, etc, etc. Bom, no outro nível, embora seja difícil de acreditar, um dia me informam que nós estamos na iminência de ter um apagão. Bom, você pode parecer estranho. Como é que o presidente da República não sabe? Não sabia. Né? Não tinha ideia. E não tinha ideia não porque eu não tivesse acompanhado o que estava acontecendo. Não faltava investimento. O que faltou foi água. E houve um mau manejo da água. E o ministro responsável na época achava que não precisaria tomar nenhuma medida porque terminaria por haver chuva e o nível de reservas era suficiente para enfrentar a seca. Opinião dele. Ele caiu por outra razão, deixou de ser ministro, veio outro, aí os que estavam embaixo dele foram lá e disseram, olha, está muito ruim o negócio, é dramática a situação. Nós podemos não ter mais, tem que parar, sei lá, 3, 4 horas por dia. Aí tomamos uma outra decisão, não fazer isso, fazer um apelo para a população economizar. E precisou da mídia de novo, etc, etc. E deu certo. Houve uma restrição voluntária, com algum incentivo de preço, mas voluntária, para evitar que houvesse realmente o blackout, o apagão. Houve uma restrição, mas não houve o apagão. Agora, até você saber se dá certo ou não dá certo, é um sacrifício, é uma inquietação imensa. Né? Primeiro, quando você toma um susto, eu disse, estava numa reunião do Ministério, eu disse, saiu no rádio, eu não sabia, mas eu não sabia. Você vai dizer, o presidente tem que saber? Tem, mas não sabia, porque os canais não funcionaram. Né? Bom, e aí, o que você faz? Então, há vários momentos assim que são muito difíceis. Às vezes é coisa mais simples, você tem uma votação no Congresso. Vocês conhecem o Congresso, aqueles interesses, jogo de força, jogo de interesse, também de opinião e tal. E, em certos momentos, você tem que dizer, vota para ganhar ou para perder. E quem diz é o presidente. Porque ninguém tem força suficiente para mandar votar uma coisa que é arriscada, que pode botar em perigo. Várias vezes eu tive que dizer, vota ou não vota. Às vezes acertei, às vezes errei. Mas então, são sempre. Não é bom ser presidente, é muito complicado. Boa tarde, meu nome é Maiara e eu queria perguntar sobre os movimentos de 68. Todos esses movimentos que aconteceram nesse ano, pelo mundo, tiveram motivos diferentes, né? Reivindicação de direitos civis, liberdade política, reformas no modelo educacional. Eu queria saber se houve um motivo que, de fato, determinou que esses movimentos acontecessem todos ao mesmo tempo e se a pressão no período pós-Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria influenciou nos ideais desses movimentos e dos jovens dessa época. Olha, eu não sei se eu não creio que tenha influenciado. Tá? Vou dizer por quê. Eu era professor no Chile. Eu trabalhava no Chile e dava aula também no Chile, em 67. E aí fui para a França. Fui trabalhar na Universidade de Paris e Nanterre. Bom, e a mim me surpreendia muito, quando começou a movimentação toda lá, que a motivação, os slogans, os debates, não tinham nada que ver com o que acontecia aqui na América Latina. Aqui era luta de classe, abaixo o imperialismo, era Cuba. Em Nanterre, não. Em Nanterre era liberdade individual, refazer o mundo, igualdade de gênero. Era completamente dissociado. Quer dizer, os daqui ainda tinham algo que ver com a Guerra Fria, União Soviética, o fim da guerra. Lá já não, era uma coisa pós tudo isso. Né? Bom, e como você disse, é verdade, ocorreu em muitos lugares. Mas não foi a mesma coisa, você disse isso também. Mas nos Estados Unidos, os movimentos tiveram muito mais uma conotação quase que de guetos contra a opressão de gueto. O Marcuse, que era o grande teórico disso, um filósofo, né? Ele descreve, ele via naquilo a liberação dos negros, a liberação não só dos negros, dos da Terra, dos desesperados da Terra. Né?
Não era assim em Nanterre, na França. Na França ninguém era desesperado, aquilo era a burguesia francesa, pequena, média e alta burguesia francesa estava querendo expressões individuais mais fortes, mais voluntárias e tal. Na Alemanha não sei, mas já foi provavelmente outra coisa. Agora, houve um momento que se juntou, porque esse é que é o problema que acontece nos processos políticos e sociais. Há uma espécie de contágio. Eu, em função do que vi na França, escrevi até uma vez, eu era presidente da Associação Internacional de Sociologia, e chegou o momento que eu tinha que passar para um outro. E isso foi na Índia até. E eu escrevi um ensaio que era chamado, não era chamado, mas que eu digo, há momentos que há um curto-circuito. Quer dizer, o curto-circuito não quer dizer que você tem um choque estrutural, não é a luta de classes. Ela está sempre por aí, tem ideais, mas não é isso. São coisas menores que pegam, um fio desencapado. Né? Eu não vou entrar em detalhes porque cansa vocês. Mas se vocês vissem no detalhe como é que aconteceu em Nanterre, é espantoso. Quer dizer, o local que acontecia ali, a briga com o Ministério da Educação, não tinha nada a ver com os grandes temas. E, de repente, encadeou, deu um curto-circuito e vai para o contágio. Aí entra a mídia. Precisa entender que no nosso mundo tudo é comunicação. Então, quando entra uma rede de comunicação, quando comunica, aí espalha, pega fogo. O curto-circuito, a mídia é como o vento. Deu curto-circuito, ventou, pegou fogo. Né? Foi o que aconteceu naquela época. Né? Mas não tinha relação com os movimentos de pós-guerra ou Guerra Fria, não era isso, era outra coisa, muito mais, é algo que, enfim, que tem muito a ver com uma espécie de um novo processo de individualização. Quer dizer, eu quero ser eu mesmo, eu quero ter minha escolha, eu quero ter minha liberdade, eu quero ser igual a não sei o quê. Né? Agora, não é uma individualização no sentido antigo, que era uma coisa egoísta. É curioso isso. Isso nunca é uma busca de ser eu, mas estar comprometido com. Né? É um pouquinho diferente do liberalismo, que cada um decide por si e no conjunto dá certo. Não é isso. É um outro processo que existe e que está por aí. No fundo, esses internautas são um pouco isso. Quer dizer, cada um é um, mas está conectado e tem seu compromisso. Né? Enfim, eu acho que ali era o nascimento desse mundo mais moderno. Vamos fazer em bloco, senão não dá para todo mundo. Pergunta 1, 2, 3, eu respondo em bloco, que eu falo muito. Presidente, meu nome é Beatriz e eu queria saber o que o senhor acha do assistencialismo no Brasil hoje. Tá. Porque o assistencialismo hoje no Brasil ele é basicamente resumido em bolsas dadas pelo governo, né? E eu queria saber se o senhor concorda com isso. Quem mais? Vamos fazer vários para eu responder. Oi, senhor presidente. Oi. Meu nome é André. E eu queria saber acerca da democracia, uma comparação entre a democracia norte-americana, onde o voto não é obrigatório, ou é para quem quer realmente votar e sabe por que está votando, e em relação ao Brasil, que o voto é obrigatório e ganha normalmente aquele que tem um jingle mais manjado, essas coisas. Obrigado. Tá. 3 e 4, depois eu respondo, depois eu passo para o outro lado. Primeiramente, boa tarde, meu nome é Gregório e eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada às eleições de 1985 para prefeito, onde o Jânio Quadros venceu com uma diferença pequena de votos, né? E queria saber se o senhor acredita que um dos fatores que pode ter determinado sua derrota foi colocar em dúvida a sua crença em Deus, e se esse episódio foi o mais complicado, mais conturbado da sua trajetória política. 4. Boa tarde, meu nome é Rita. Eu gostaria de saber, por exemplo, para a Revolução Francesa, nós assistimos que as ideias iluministas tiveram grande influência, que a burguesia fez o uso das mesmas e adaptou-as para a tomada do poder e a queda da Bastilha. Já para as revoluções de 1968, quais foram as principais ideologias que influenciaram e como influenciaram? Bom, vamos lá. Assistencialismo, bolsas e tal.
Obviamente, num país pobre, você tem que tomar medidas para promover o bem-estar, enfim, o mínimo. E as bolsas têm efeito, né? Agora, toda bolsa, quando você tem uma visão mais complexa da sociedade, tem que ter ponto não pode ser permanente. Você não pode dar um incentivo para nada. Você tem que dizer, dá bolsa para fazer tal coisa e tem tal prazo. Porque senão vira realmente um processo complicado. Pode criar um segmento parasitário, né? Não se sabe, até, tem alguns estudos que mostram isso, qual é a proporção das bolsas na melhoria da renda e na diminuição da desigualdade. Não é tanto quanto o emprego. O que mais realmente resolve é emprego. A bolsa é um auxílio, mas não pode... Quando se transforma tudo em bolsa, corre o risco realmente de você distorcer o objetivo da bolsa. Agora, é indiscutível que você tem que dar alguma forma de apoio para os setores mais carentes. Quanto à questão do voto nos Estados Unidos e aqui com o jingle e tal, são tradições muito diferentes realmente, né? Para começar, lá o voto é distrital. Quer dizer, o distrito é muito menos gente e você conhece mais, não digo pessoalmente, mas tem mais capacidade de saber em quem você votou, pelo menos. E você cobra de quem você votou. Manda uma carta, reclama, não sei o quê e tal, vai na internet, usa o e-mail, enfim, você pressiona e sabe quem é o seu parlamentar. Aqui não, aqui como o voto é proporcional e a escolha é individual, você vota 30 milhões de eleitores de São Paulo, 28, sei lá quantos milhões são, né? Tem que escolher 70 parlamentares lá na Câmara Federal. Você não sabe quem votou e quem votou não sabe por quem foi votado, né? Não forma um vínculo. E é muito mais isso que você está dizendo. Quer dizer, a pessoa aparece mais com uma imagem, com simpatia, não sei o que, ninguém conhece ninguém, né? Então, eu sou favorável que haja uma distritalização, que haja colégios eleitorais menores. Não precisa ser necessariamente só voto majoritário, pode até ser algum voto, esse é complicado, proporcional e tal, mas alguma coisa diferente. O Brasil, o nosso sistema é muito raro, não existem muitos países, se é que existe um ou dois por aí, dos mais atrasados, que tem um sistema de voto que nós temos, né? Agora, os interesses estão tão incrustados que é difícil mudar. Eu acho que nós devíamos começar mudando pelos vereadores, porque é mais visível, que o vereador devia estar mais próximo, né? Então, começar criando um sistema sei lá, certos bairros juntos, divide a Zona Leste em várias, porque não pode ser uma só, né? E cada zona tem o seu vereador, não é um só. A competição, mas escolhe um, aí você fica sabendo quem é. Você acompanha a carreira dele, ele volta a ser candidato no outro ano. Quem perdeu vai dizer que ele não fez o que prometeu. Aqui você não sabe, né? As pessoas chegam no Congresso lá, não obedecem a ninguém, nem aos partidos, porque se elegeram sozinhos, né? Nem aos líderes, porque os líderes são cadeia de transmissão de pedidos ao governo. E você não tem com quem nem negociar nada em termos altos, você não tem partido. Você tem interesses que são fragmentados e tal. É muito difícil fazer funcionar isso a longo prazo. Deu no mensalão. O mensalão, no fundo, é a expressão máxima de distorção disso. Então, acho que a diferença é essa. Nos Estados Unidos, o sistema é todo montado de outra maneira. E o voto não é obrigatório. Aqui é curioso, porque ele é obrigatório, mas não acontece nada se você não votar. A não ser que você seja funcionário público, que aí não pode receber o salário, ou queira passaporte, né? Os outros vêm logo depois, vem uma lei, uma anistia, não acontece nada. É pseudo-obrigatório. Eu acho até que se fosse facultativo, as pessoas iriam votar, né? Mas o mais importante era que isso tinha que vir junto dessa mudança do sistema de voto, distritalizando mais o voto. É a minha opinião. No caso da eleição de prefeito, a crença em Deus não foi o decisivo. O decisivo foi maconha. Porque o pessoal do Jânio inventou que eu ia botar maconha no lanche das crianças. Se fosse hoje, eu ganharia a eleição. E eu menosprezei o argumento, que eu achei tão disparatado. Eu não fumo nem cigarro. Maconha nunca, não é da minha geração, né? Bom, mas pegou muito mais. Uma vez eu fui à cidade de Tiradentes, não sei se você conhece, lá longe da Zona Leste, e uma senhora disse, é verdade que vai botar maconha no lanche? E você fica, não tem argumento. É uma coisa desse tipo. Um pouco que você disse, que é uma imagem, né? Porque na questão depois o Jânio explorou a crença em Deus também.
Mas falou que isso foi o seguinte: eu tinha estado na Folha de São Paulo, e o Otávio Frias, filho, me disse: e se perguntarem que você acredita em Deus ou não? Eu digo: isso não é pergunta que se faça. Aí ele mandou o Boris Casoy me perguntar. Eu digo: mas não tá, deu a impressão que tudo era combinado, porque eu estava me referindo a uma conversa que eu tinha tido todos os 3 dias antes com eles lá. Eu digo: mas isso não é pergunta que se faça. Bem, aí qual foi a minha resposta? Eu digo: você não tem que perguntar se eu acredito ou não em Deus, isso é uma questão de foro íntimo. Você tem que perguntar se eu respeito as religiões. Essa que é a pergunta certa. Foi isso que eu disse. Eu nunca disse se acreditava ou não. Eu disse: não é pergunta pertinente. Aí o pessoal do Jânio saiu no outro dia que eu tinha cuspido na cruz. Aí começam os slogans. Mas quando a gente perde a eleição, a gente perde por vários fatores. Eu perdi por uma diferença muito pequena. Mas eu perdi porque eu não merecia ganhar, isso é verdade. Porque eu não fui capaz de convencer a maioria do eleitorado naquele momento. Minimizei a capacidade do Jânio, que era uma pessoa fantástica em termos de comunicação de massa, de histrionismo e tal. Apareceu a fotografia dele vestido de japonês e andando com o pé assim. Eu achei ridículo, foi ótimo. A comunidade toda japonesa votou nele. Né? Eu perdi por muitos erros. Inclusive, talvez esse também eu podia dizer, o mais banal é dizer: acredito em Deus. Pronto, acabou. É o que os políticos fazem. Eu digo: mas não tem que perguntar isso, tem que perguntar se respeita as religiões. Bom, iluminismo, burguesia. 68, se houve alguma ideologia, foi mais anarquista. Mas não foi propriamente. Quer dizer, eu me lembro que lá na França eles desfilavam, quer dizer, rapazes de bolso como vocês, bem alimentados e tal, desfilando e com a bandeira preta, que era a bandeira do anarquismo. E eles cantavam a Internacional Socialista, que começa dizendo assim: de pé aos famintos da terra. Ali não tinha faminto tinha aqui. Na França não tinha faminto nenhum, né? Tudo gordinho, os operários também. Não havia mais aquela... Né? Então, não havia uma ideologia capaz de... Os símbolos, melhor dito, não eram pertinentes para o que estava acontecendo. Porque não era muito novo. É isso que eu acabei de dizer, essa vontade de participar individualmente e ter mais liberdade e tal. Não tinha. As ideologias disponíveis eram para outra coisa. Né? Não foram apropriadas por gente, alguns de Nanterre, mas não tinham esse significado. Eu acho que não havia propriamente nada equivalente ao iluminismo. Essa é uma tentativa de uma liberação pessoal, maior individualidade, que é uma coisa importante e que foi ganha. Quer dizer, foi ganha. Quer dizer, hoje a questão de gênero, poxa, eu sei que vocês vão reclamar, mas já aumentou muito a igualdade. Né? Não é o suficiente, mas aumentou muito. Né? Mesmo outra coisa, por exemplo, detalhes. Quando eu entrava na França para dar aula em Nanterre, vinha uma coisa chamada appariteur. Appariteur, como é que chama? De Obedel. Né? Ele tinha um baco, um pedaço de madeira. Ele batia e dizia: Monsieur le professeur Cardozo. Todo mundo se levantava, como aqui. Mas aqui não tem nenhum para bater. Bom, e era tudo muito formal. Monsieur le professeur, o senhor professor. Os estudantes mas nem sonhavam de chamar de outra maneira. Né? Eu nunca dei aula sem gravata. E na França já o pessoal dava sem gravata. Aqui no Brasil, os alunos também. Bom, hoje, isso mudou para melhor. Você pode falar oi, eu digo oi. Se fala de você, para mim dá no mesmo, é bom. Né? São coisas menores, dá a impressão que são coisas menores, mas é uma mudança, porque diminui a diferença, diminui a hierarquia. Eu me lembro que esse mesmo appariteur, esse Bedel, tinha um aluno fumando, ele entrou como um louco lá e deu queixa de mim ao diretor, porque disse que eu estava permitindo fumo na sala. Eu não estava permitindo nada, nem vi. Né? Mas era assim, era um clima opressivo. Né? Aqui no Brasil já não era assim, por outras razões, mas na França a universidade era opressiva, uma coisa pesada. Isso, de alguma maneira, não mudou totalmente, mas deu uma aliviada. Né? Mais um grupo de 4, e aí paramos. Vamos lá. Ih, tem 10. É que eu tenho que viajar mesmo. Meu avião sai às 7. Boa tarde, senhor Fernando Henrique Cardoso. Eu me chamo Felipe Fernandes e eu gostaria de saber a respeito da intervenção das Forças Armadas no Poder Executivo. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos a intervenção das Forças Armadas no caso de Vargas, né? E também na época da militarização. O senhor acha que atualmente também há esse risco de as Forças Armadas intervirem novamente no Poder Executivo ou ele tomou atitudes para que isso não voltasse a acontecer? E até onde vai o poder das Forças Armadas com relação ao Executivo? Obrigado. Outro.
Boa tarde, senhor presidente. Eu vou dar uma resumida na minha pergunta. Nós tivemos, contextualizando, 1968 foi um ano de várias mudanças. Eu gostaria de saber, naquela época, na geração dos nossos pais, avós, houve grande participação política dos jovens, principalmente. Eu gostaria de saber por que houve esse afastamento na nossa geração e como mudar isso. Como poder aproximar o jovem da política novamente. Oi. Boa tarde. Meu nome é Caio. Eu gostaria de perguntar o que o senhor atribui à sua ascensão como político. Por que ter deixado, não vou dizer de lado, mas um pouco à parte a carreira como sociólogo, como intelectual? Eu gostaria de saber mais se foi uma coisa que você achou necessário, uma conjuntura das pessoas que você conhecia que levou a isso, né? Então é isso. Boa tarde, meu nome é Ana Paula e eu gostaria de saber do senhor se a lei de anistia foi o vetor citado pelo senhor aqui que direcionou para, digamos, uma aceleração na redemocratização pelas pessoas que puderam votar. Vamos lá? Bom, Forças Armadas e Poder Executivo. Houve uma mudança muito grande, efetivamente. Quer dizer, primeiro houve uma mudança institucional. Você hoje tem um Ministério que é da Defesa e o Ministro é Civil. Né? Então, isso já significa, tem um certo simbolismo. Né? Mas houve uma mudança maior dentro das próprias Forças Armadas. E isso tem a ver com o mundo também, com a Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria. As Forças Armadas eram instrumentalizadas pela Guerra Fria para atuar, para intervir. É verdade que antes disso também no Brasil intervieram. Né? Mas as instituições eram mais fracas. O Congresso, a imprensa, os sindicatos, os movimentos sociais eram muito mais fracos. E, simultaneamente com isso, houve uma mudança também dentro das Forças Armadas, na própria mentalidade, na própria cultura deles. Do meu convívio com os militares, que foi longo e quer dizer, eu não vejo nenhum risco de que as Forças Armadas hoje voltem a atuar do jeito que elas atuaram. Não tem nem como, não tem instrumentos para isso. E uma das razões é que eles foram mais para as universidades. As mulheres dos militares, os filhos dos militares e os próprios passaram a estudar muito. Né? Então, mudou muito a mentalidade. Claro que você tem que ter disciplina, hierarquia, essas coisas todas, e aí vem a sua pergunta. De repente, um contexto pode mudar. Nada na história é garantido, mas eu diria, a probabilidade que mude é baixa hoje. Eu acho que hoje as Forças Armadas estão razoavelmente, digamos, democratizadas. Houve uma mudança também no recrutamento das Forças Armadas. Crescentemente são mais populares, enfim, e tem mais ligações. Eu não vi oposição nas Forças Armadas a nenhuma política que eu quisesse ter feito. Reforma agrária, nem o Lula, não estão fazendo nenhuma oposição. Não existe. Quer dizer, houve realmente uma consciência democrática crescente lá. Bom, jovens afastamentos 68. Primeiro, eu preciso não idealizar. Nunca houve participação global de jovens. Eu disse aqui que durante o regime militar a maioria dos jovens estava completamente deslocada, não tinha noção do que estava acontecendo. Isso se dá sempre por certos segmentos. Só circunstancialmente é que se propaga. Não é? E também porque, como eu disse há pouco, vocês não têm a sensação de sufoco que nós tínhamos. Entendeu? Vocês não têm que estar lutando para poder ter liberdade. Né? Talvez tenham que lutar para ter emprego. É talvez mais difícil do que ter liberdade. Né? Mas eu não acho que exista enfim, um afastamento tão grande assim. Sempre foi afastado. Né? Quem participa geralmente é pouca gente. O Brasil tem 185 milhões de habitantes. Efetivamente, quantos formam a opinião pública? Não sei dizer, mas opinião pública, bom, hoje o grande instrumento de formação da opinião pública é a televisão. Será que forma? Difícil, né? Sem leitura, sem jornal, sem ter uma discussão, é difícil, né? Então, mas isso é em todo o mundo, não é só aqui não. A alienação, como se chama, da juventude americana é extraordinária. Né? Aqui o que toca nos jovens? Toca com algumas coisas. Toca o esporte, toca a música. A música é um modo de comunicação importante. Né? A participação no esporte. Né?
Eu acho que a ecologia é uma coisa que preocupa. Eu acho que os mecanismos de comunicação eletrônica são importantes. Eu vejo lá pelos meus netos. Eu tenho a impressão de que estão isolados, né? Fica todo mundo lá. Fica esse menino o dia inteiro aí no computador, mas está o dia inteiro conectado com gente. É outra forma de conexão que não é da minha geração. A minha geração é cara a cara. Aqui vocês estão isolados, passam o dia inteiro naquela maquininha ali, mas estão falando. Tem, sei lá, oculto, sei lá, como é que chama esses blogs, sites e não sei o quê, o dia inteiro. Quer dizer, forma alguma opinião ali também. Então, pode não ter a presença física massiva de jovens, mas tem uma rede. O mundo de hoje é muito em rede. E os jovens estão se inserindo nessas redes. Você vai ver nessas LAN house, como chama aí. Está cheio de jovem na LAN house. Porque está fazendo o quê? Ao mesmo tempo está se distraindo, é natural, mas também está sabendo o que acontece. Eu acho que a massa de informação disponível por um jovem hoje é muito maior do que na minha geração. A minha geração era via livro, só. Vocês não têm vocês perguntam, qualquer coisa perguntam ao Google, ele sabe? O Google é a prova concreta da existência de Deus. É o Google. Onisciência. Bom, a lei da anistia e a redemocratização. Sem dúvida, a lei da anistia teve um papel grande. Primeiro, que mobilizou a favor da anistia. Segundo, que permitiu que certas lideranças voltassem. Então, eu acho que foi muito positivo. Mais as últimas 4 perguntas. 1, 2 e 3. Senão eu perco o avião. Vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Patrícia e a respeito do início do processo de redemocratização do Brasil, eu gostaria de saber, porque os movimentos estão mais focados em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, nas outras regiões do país, como era o comportamento dessa população, qual era a reação, se eles sabiam de fato o que estava acontecendo no país. Vou responder já. Saber de fato, não. Né? Só um pequeno detalhe. Outro dia eu fui a Alagoas e lá me mostraram um jornalzinho de uma cidade lá de Alagoas, Viçosa, um jornalzinho posterior ao 13 de maio de 88, onde eles estavam discutindo se valia a pena ou não a abolição da escravatura. Que levaram muitos meses sem saber. Né? Bom, não sabiam. Aqui agora não é assim, mas de qualquer maneira existem zonas do Brasil que você não tem informação de pronto. Agora, aqui houve muito movimento. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma forte resistência em Recife, mas em muitos lugares, não foi só São Paulo e Rio, não. Se espraiou muito mais. Né? Então, o mundo hoje permite com mais agilidade. Próxima. Né? No início ninguém sabia nada, nem aqui. Quer dizer, isso só no final. No início não sabia que tinha repressão. Mudou, porque com a censura acabou. Só quando recuperou a liberdade. Vamos lá. Boa tarde, presidente. Meu nome é Felipe. Infelizmente, a política brasileira tem um histórico muito marcado de corrupção desde a República das Oligarquias, troca de favores. Gostaria de saber o que o senhor acha que seria necessário, que a população mais quer hoje em dia é ver a moralização da política, ver a ética novamente forte, como foi difícil ver durante toda a trajetória da política brasileira. Bom, em primeiro lugar, você está sendo injusto. Muito antes da oligarquia, já em Portugal, a coisa é velha. Né? Eu diria até que é generalizada. Você tem um país onde há muita corrupção, é o Japão. Muita. Quase institucionalizada. Né? E outros têm menos, países nórdicos têm menos. Isso tem a ver, porque isso é uma questão de, por um lado, é de conduta, é pessoal, é ética, porque a possibilidade de ganhar dinheiro, quando você acede a certas posições, você tem. Por que você não usa essa? Isso aí é uma coisa íntima. Porque você pode ficar riquíssimo, aspas, licitamente, sem que ninguém saiba que você manipulou. Né? Então, você tem que ter uma trava pessoal. Mas não basta, você tem que ter, porque tem gente que não tem trava pessoal. O que você faz com os que não têm trava pessoal? Aí só tem que ter mais transparência e punibilidade. Aqui no Brasil o crime compensa. O crime de colarinho branco compensa. Quem é que está preso? Tem 2. O juiz Lalau, que está preso em casa, o pessoal reclama, porque é velho, está em casa,
e tem mais um juiz que está preso. Que eu saiba é isso. Quer dizer, você tem isso é que mais irrita a população. Todos os escândalos hoje são públicos. Todo mundo sabe, roubou, não roubou, tem dúvidas, e não acontece nada. Eu acho que essa é a questão fundamental. Aquilo que eu disse de outra maneira. Enquanto a lei não for igual para todos, você não vai segurar. Claro que você não vai parar a corrupção. Nos Estados Unidos tem muita corrupção. E a lei lá é mais igual. O pessoal vai para a cadeia. E tem corrupção. Por quê? Porque tem um lado que é pessoal. É que você não tem a trava ética, que é da pessoa, do comportamento, não vai. Mas também, quando você vai confiar só na trava ética, está perdido. Tem que ter as barreiras. E nós não temos as barreiras. Quer dizer, aqui e está chegando, talvez, a um ponto muito grande. Porque, como tem mais transparência dos fatos e menos consequência deles, isso cria um mal-estar grande. Não tem mais um? Último. Boa tarde, meu nome é Vinícius. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o sistema de cotas brasileiro. Tá, vou lá. Olha, eu sempre fui favorável a que houvesse formas de reparação das desigualdades. Como eu disse, das bolsas, a mesma coisa vale para a desigualdade racial. É verdadeiro, existe desigualdade racial, existe preconceito e tal. Qual é a melhor forma de fazer isso? É que se discutir. Eu não sei se... aqui estamos indo para um caminho que é complicado, que é o da cor da pele, só. E a cor da pele aqui é muito variada. Outro dia eu vi uma pesquisa a meu respeito. Diziam que 83% diziam que eu era branco, 17% que eu não sou branco. Eu sou o quê? Sei lá. Nem me importa. Mas é verdade. A Daniela é branca. Agora, no Brasil é muito complicado você fazer o traço de o que é branco, o que é o não branco. E você dizer, o não branco tem vantagem? Eu estou nessa. Eu estou nessa. Por que eu vou dizer que eu sou? Por que eu sou branco, você não é branco, você é branca? Que é isso? Então é complicado. Agora tem que haver alguma coisa. Eu não sei, as universidades estão ensaiando. Agora vem uma lei geral aí que é complicada, porque ela realmente classifica. Quando classifica é um problema, porque você introduz necessariamente uma discriminação. Como é que você se identifica? É autoidentificação? Como é que é? Qual é o critério? Quando você vai fazer o DNA no Brasil, você sabe qual é o predominante? Da mulher. É índio. Porque durante séculos não tinha mulher ou que não fosse índia aqui, a maioria. São Paulo, no século XVIII, se falava tupi, na cidade de São Paulo. A população indígena é muito grande. E por que a mulher? Porque os portugueses vieram sem mulher. E os portugueses incentivaram a multiplicação de filhos para ocupar o território. Então, é uma forte presença indígena no DNA das mulheres brasileiras. Muita gente que pensa que é mulato é cafuso, é negro com índio, ou às vezes é branco com índio. E é bom que deixar isso meio misturado. Para que ter... Agora, e isso não pode escusar de você tomar medidas específicas, porque as populações negras foram discriminadas e são discriminadas. Dá para fazer isso? Dá. Você pode combinar com renda, por exemplo. Você combinou com renda, você já resolve uma boa parte do problema. Não é? Enfim, nós estamos querendo, talvez, imitar os Estados Unidos naquilo que nós não somos iguais aos americanos. Os americanos, depois da luta pelos direitos civis e tal e coisa, conseguiram que todos fossem iguais perante a lei. E consegue, você vê, Condoleezza Rice, negra, o Colin Powell, negro, o Obama, negro. Isso é fantástico. Né? Mas eles são muito mais segregados. Né? São iguais perante a lei. Aqui a lei não vale muito, mas nós somos menos discriminatórios. Somos, mas menos. Nós não temos aquela coisa tão marcada que tem nos Estados Unidos. Por que nós vamos introduzir a mesma metodologia americana aqui? Vamos inventar uma nossa, que recompense as injustiças sociais e de cor, precisa recompensar a justiça de cor, mas que não seja cópia, para dar cota e não sei o que já está sendo criticado lá nos Estados Unidos. Vou dar um último exemplo. Quando eu fui presidente, eu criei no Itamaraty. Itamaraty era um local onde tem muito pouco negro, porque a imagem idealizada do Brasil é branca. Então, para representar o Brasil no exterior, lá vai branco. Então, criamos um sistema de bolsas, são 20 bolsas por ano, para os negros se prepararem para fazer o vestibular no Itamaraty. Mas não entra porque é negro,
Entra porque teve um incentivo por ser negro e fez um concurso. E ganhou no vestibular. Eu devo dizer que eu não sou contra essa coisa de que da escola pública e privada dá um certo privilégio de pontos da escola pública. Porque eu vi dados que mostram que o desempenho dos alunos que vêm de escola pública e entraram via esse incremento é igual ao dos outros. Então, eu sou bastante favorável que se dê estímulo, né? Mas, cuidado, não vamos copiar item por item o que os outros fizeram e transformar-nos em país racista, que é a pior coisa que pode haver, né? Não vamos negar que existe, mas não vamos querer que seja assim. Então, eu sou negro, eu sou branco, eu sou não sei o quê. Eu sou lá, sei lá o que eu sou o que eu sou, acabou. Nós tivemos uma revista que foi importante aqui, cultural, na época da ditadura, chamava-se Argumento. E que... Quatro, foi censurado. E que teve um subtítulo que dizia assim, como é? Não me lembro mais. Contra-argumento não há não sei o que lá. Invertemos o contrafato, não há argumento. Muito bom.